Aleluia, louvado seja aquele que vive, aquele que reina, para todos sempre, ao nome dele, Jesus Cristo, nome que está acima de todo o nome. Meus irmãos, por gentileza, vá abrindo aí a sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 em diante. Enquanto você localiza aí, quero fazer um agradecimento. Os irmãos estão acompanhando os devocionais no Instagram da igreja? Então, pois é, estão lá. Eu quero agradecer aos irmãos que com muita dedicação, muito compromisso, têm deixado ali um recado para a igreja, uma reflexão sobre as Escrituras. Eu louvo a Deus por esse compromisso. Agradecer aos irmãos que estão conosco no propósito de jejum, de gratidão, de louvor, de consagração ao nosso Deus, pelos 7 anos da nossa igreja, a igreja que o Senhor nos confiou. Louvo a Deus por todos que estão aí com muito compromisso, com amor pela igreja, amor ao Senhor, estão nesse propósito conosco. Dizer para vocês ficarem firmes, tá? E continuem. Quem não viu ainda os devocionais, dá uma olhada, são bem rapidinho, né? Não tem menos de 2 minutos e meio ali, a maioria. Dá rapidinho uma reflexão, dá para recapitular, dá para ouvir, escutar novamente, checar nas Escrituras. Isso é muito legal, esse tipo de interação, esse tipo de envolvimento, esse tipo de compromisso da igreja. Louvo a Deus por isso. Meus irmãos, chegamos ao último sermão da nossa série Cartas de Jesus. Que jornada, hein? Que jornada, como a igreja recebeu, né, exortações, correções, palavras de Cristo escritas para aquelas igrejas da Ásia Menor. Entendemos que são palavras para a igreja em todos os tempos, né? Nós vimos ali a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, e agora chegamos à última das cartas, a carta à igreja de Laodiceia. Que carta forte, talvez uma das mais conhecidas, né, dessa sequência aqui, e nós vamos ler esse texto juntos. Muito obrigado aos irmãos que nos visitam. Se tiver alguém aí pela primeira vez veio à igreja, muito obrigado. Os irmãos que são da igreja, muito bom estarmos juntos. Aqueles que nos acompanham pela internet, também muito obrigado pela companhia. Vamos seguir juntos, vamos ler a palavra do Senhor com muita reverência. É a palavra de Deus que nós vamos ler, que nós vamos escutar agora. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, encerrando essa sessão, primeira sessão aqui do livro de Apocalipse. Nós vamos encerrar também o capítulo 3 deste livro maravilhoso de esperança. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono,
assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, meus irmãos, feche teus olhos. Deus, louvamos o teu santo e bendito nome, tu que és Deus de graça, de misericórdia, Deus todo-poderoso. Te agradecemos e te louvamos, porque podemos ler a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que haja entendimento, Senhor, da tua igreja, para aquilo que a tua palavra falar conosco, somente o que vier da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que seja uma boa semente, como é a tua palavra, lançada, Senhor, em boa terra, para que haja frutos, ó Deus, para o teu reino e para a nossa caminhada espiritual. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diz o ditado popular, que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu prefiro reformular aí essa máxima dizendo que o pior cego é aquele que só consegue ver o que quer ver. A igreja de Laodiceia, ela tinha um sério problema de visão. Tanto que Jesus, ele vai escrever para ela, quando ele escreve para ela, ele recomenda, entre outros remédios aqui, que compre colírio, né, para ungir os seus olhos e poder enxergar, está lá no versículo 18. E um dos maiores problemas da igreja, conforme nós veremos mais adiante detalhadamente, era só ter olhos para ela mesma. E claro que, tendo olhos somente para si mesma, evidentemente, ela não tinha olhos adequadamente voltados para Deus. Tem uma frase clássica da MPB que diz assim, se encaixa bem aqui nessa situação daquela congregação: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso é aquele personagem da mitologia grega, né, que ele se achava tão bonito, tão belo, que ele se apaixona por ele mesmo, ele se apaixona pelo próprio reflexo. Resultado, Narciso foi encontrado, diz a mitologia, morto às margens de uma fonte de água. Ele morreu de fome, ele morreu de sede. Por quê? Porque ele não conseguia sair dali, diante do próprio reflexo que o atraía tanto, né? Pelo qual ele estava deslumbrado, pelo qual ele estava apaixonado. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, ela estava prestes a morrer também. Talvez pela mesma situação ali de Narciso, porque ela não conseguia ver além do que ela desejava ver. Quando a igreja olhava no espelho, ela via apenas o que ela queria ver. O que ela via? Uma igreja rica, uma igreja que não precisava de nada além de si mesma, diz aí versículo 17, né, desse texto. E nós, hein, meus irmãos, o que nós vemos quando nós olhamos no espelho? Será que nós vemos o reflexo da realidade, ou somente o que nós desejamos ver de nós mesmos? Eu vou dar uma notícia aqui para você, que talvez não seja muito agradável de ouvir, mas no mínimo vai livrar você de uma fake news, no mínimo. Um espelho, por mais limpo, por mais bem feito que ele possa ser feito, ele não reflete quem nós somos de verdade. Por quê? Porque ele não consegue refletir o todo. Por mais que a gente capriche no visual, faça aquela melhor maquiagem, esteja com tudo em cima, como diz, né, no popular, o espelho não vai refletir a nossa alma. O espelho não vai refletir o que está no nosso coração. O espelho não vai refletir os nossos pensamentos, sejam eles bons pensamentos ou aqueles pensamentos maus, pecaminosos, né, contra os quais nós lutamos todos os dias. O espelho não vai refletir os nossos sentimentos, as nossas emoções.
A igreja de Laodiceia, meus queridos, ela era uma igreja doente, porque ela tinha um quê de Narciso. Quando ela olhava para si, ela se deslumbrava com a própria beleza, com a riqueza, com tudo aquilo que ela conseguia ver, porque ela só conseguia ver o que ela desejava ver, o que ela queria ver. O modo como a igreja se enxergava, contudo, meus queridos, era completamente equivocado, porque ela via um reflexo limitado de si mesmo, como o reflexo de um espelho, que é limitado, que não mostra o que uma pessoa é por dentro. A visão da igreja era uma visão equivocada e limitada de si mesma. Então, como nós temos dito aqui ao longo da nossa série de mensagens, Jesus, ele é aquele que vê a igreja como ela é, verdadeiramente. Jesus vê a igreja por dentro e por fora. E a visão de Cristo de Laodiceia, meus irmãos, ela é tenebrosa. É uma igreja bonita por fora, mas repugnante por dentro. E esse vai ser o título aí do nosso sermão de hoje, inspirado no diagnóstico que o livro de Apocalipse nos revela daquela igreja. A nossa série de mensagens, quem tem acompanhado, quem perdeu, repito, está lá, todas elas no nosso canal da igreja, lá no YouTube. A gente tem visto que ao longo da nossa série de mensagens, que as cartas de Jesus direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, elas são palavras endereçadas à igreja do Senhor, como um todo, como uma só, a igreja de todo o tempo. Se a gente pudesse considerar uma data de validade para essas palavras, se é que a gente pode falar desse jeito, a data de validade é até a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, elas passam a perder o sentido, pode-se dizer. Cristo está falando com uma igreja e o sentido é até a volta dele. A partir dali, seria inócua aquelas palavras. O que tinha que ser feito até a volta dele. Ok? Que as palavras de Jesus, meus queridos irmãos, falem profundamente conosco esta noite, como falou comigo, né? E produza um bom alimento, frutos necessários para a nossa vida, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguir no texto. Olha, nós vamos refletir hoje sobre um diagnóstico muito verdadeiro, sem rodeios, do médico dos médicos para uma igreja doente, uma igreja enferma, e em se tratando das palavras daquele que é fiel, né, a sua palavra, a gente vai ver esse termo aqui utilizado, daquele que não pode mentir, daquele que é a verdade. Então, considerando tudo isso, olha, preparem-se para a verdade dos fatos. Versículo 14 diz assim, acompanha aí na tua Bíblia ou aqui no telão. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Muito bem, meus queridos, nós vemos aqui 3 denominações de Jesus que devem ser esmiuçadas, precisam ser. Quais são essas 3 denominações? Primeiramente, estas são as palavras do Amém. Vê que está em letra maiúscula, né? Do Amém. Amém, meus irmãos, é um advérbio do hebraico que significa, na raiz da palavra, assegurar, firmar. Por isso ele é empregado no sentido de assim seja, ou seja, de concordância, de afirmação daquilo que acabou de ser dito por uma pessoa. É muito usado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também, no início, no fim de orações. Ok. Contudo, uma tradução ainda mais precisa do Amém pode ser resumida como um sinônimo de verdade, ou a expressão de uma verdade. Jesus usava muito essa expressão, o Amém, né? Quando ele dizia assim, ó, em verdade vos digo,
sempre que ele ia pronunciar algo de muito importante para os seus discípulos, não é? Em verdade vos digo, pois isso literalmente é amém. Em verdade vos digo, é a mesma coisa de amém. Então, quando ele se chama de o amém, aí já é uma outra história. Quando ele se chama de o amém, mas dentro desse sentido, é o mesmo que dizer, quem fala é aquele que é a verdade, ou é a afirmação da verdade de Deus, ou ainda, o Deus da verdade. Isso é o amém, Jesus Cristo. E ele vai reforçar esse sentido quando ele se denomina agora, pela segunda vez, reforçando, como a testemunha fiel e verdadeira. Olha, é uma maneira de dizer, ele é a encarnação da verdade e da fidelidade de Deus. Jesus é a encarnação da verdade e da fidelidade de Deus. Nesse contexto aqui, Cristo, o amém, é o cumpridor fiel das promessas de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, promessa cumprida, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Então, Cristo é isso, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a encarnação da verdade, da fidelidade de Deus pelas suas promessas. E para fechar, ele se denomina como o soberano da criação de Deus. Olha, o princípio da criação de Deus tem outras versões. É uma expressão que exalta Cristo como o Criador. Um contraste, né? Completo contraste com as pequenas e orgulhosas criaturas que estavam em Laodiceia, se achando. Que contraste, hein? Em outras palavras, aqui, essa expressão soberano ou princípio da criação de Deus significa dizer que Cristo é a fonte da criação de Deus. E o apóstolo João, ele verbaliza, apóstolo João, que é o autor de Apocalipse, ele verbaliza muito bem esse sentido lá no início do seu evangelho, tá? João capítulo 1, versículo 3, que diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Cristo é a fonte da criação. Aleluia. Então, quando eu pontuei aí, meus irmãos, dizendo, preparem-se para a verdade dos fatos, antes de esmiuçar aqui esse versículo 14, não foi uma peça de retórica não, meus irmãos. Quando é Cristo que fala, nós precisamos lembrar, e lembrar sempre, que as palavras que vêm a seguir são palavras que têm um peso além de uma verdade natural, porque vem daquele que é soberano, daquele que é a própria verdade, é o Deus da verdade que está falando, é a encarnação da fidelidade de Deus que está falando, é a fonte de toda a criação que está endereçando palavras à igreja, no caso a igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava autossuficiente, rica, uma igreja cheia de vaidade, a palavra vaidade significa vazio, logo ela estava cheia de vaidade, cheia de si, mas vazia de Jesus. O perigo dessa história, meus irmãos, é quando nós nos identificamos com ela, com essa igreja, quando identificamos em nós pontos em comuns com aquela igreja. E a realidade dos fatos não é boa para a igreja de Laodiceia, não é boa mesmo. Cristo vai traçar um diagnóstico da igreja e ele a vê em uma condição espiritual enojante. Dá para passar para mim? Ele vê aquela igreja em uma condição espiritual enojante. Olha o que diz os versículos 15 e versículo 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Olha só, vomitá-lo da minha boca. Uma peculiaridade das palavras de Jesus enviadas à igreja de Laodiceia é que ela é a única das 7 igrejas, que nós já falamos ainda há pouco,
que ela não recebe um elogio, nenhumzinho. Ela não recebe nenhum elogio do Senhor. Ao contrário, ele vem e traça um diagnóstico muito duro acerca da vida espiritual daquela congregação. E esse raio-x, ele é tenebroso, né? Feito por Jesus. Ele tem relação com a própria cidade, a gente vai explicar isso, né? Tem a ver com a própria cidade, tem relação com a localização da cidade e com o contexto social daquela época em que a Laodiceia estava ali inserida. Laodiceia era uma cidade que ela tinha uma posição estratégica e ela estava localizada entre a cidade de perto da cidade de Colosso, 16 quilômetros, e uma cidade chamada Hierápolis, 10 quilômetros. Então, dá para visualizar assim, né? Ela estava mais ou menos perto dessas duas cidades. Ao contrário dessas duas cidades aí que nós citamos, Colossos e Hierápolis, em Laodiceia faltava uma fonte natural de água. O que fazia? O que acontecia? Ela era obrigada a importar água dessas cidades mais próximas, por meio do encanamento da época, que eram chamados de aquedutos, né? Colossos tinha uma água fria, que era uma água boa para beber. Quando se pensava em beber água, queria que a água fosse fria. Já Hierápolis era conhecido por ser uma fonte de águas termais, águas que eram boas para o banho, e também tinha ali propriedades medicinais acreditáveis, como toda água quente, toda água termal, né? O que acontecia? Tanto a água fria quanto a água quente que Laodiceia importava, quando ela chegava ao destino, ela havia perdido as características originais de quando ela saía. Ou seja, tanto a água fria de Colossos quanto a quente de Hierápolis, elas chegavam mornas em Laodiceia. Por quê? Por causa daquele traslado. Passava de um lado, vinha quente pelo aqueduto, chegava morna, vinha fria, quente ali pela temperatura, né, da área, da Ásia Menor, chegava morna a Laodiceia, ou seja, ruim para o consumo. Esse era o contexto. Jesus então vai se valer desse contexto para retratar a situação espiritual da igreja. Com isso ele vai dizer o seguinte: sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio, como uma água boa para beber, que mata a sede do sedento, ou quente, uma água boa para o banho, ou que ajuda a curar pessoas doentes. Em outras palavras, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que, do jeito que vocês estão, crentes de Laodiceia, vocês não estão sendo úteis. Por isso, o meu sentimento em relação a vocês é de nojo, é de repugnância. Jesus estava a ponto de vomitá-los, é forte isso, né? Dada a inutilidade daqueles irmãos, inutilidade espiritual. Evidentemente que o sentido aqui de frio, quente e morno, meus irmãos, é figurado, claro, né? Se fosse literal, qual o sentido de Jesus dizer que bom que a igreja fosse fria, né? Claro que não. Aqui o sentido é isso que eu acabei de explicar para você. Jesus está usando uma metáfora sobre o estado da água. Ele está dizendo assim: olha, eu desejo que vocês sejam agradáveis a mim. Do jeito que a igreja estava, não era agradável a ele, não era agradável como um copo de água fria quando você está com sede, não é agradável como um banho quente em dias frios, é simplesmente uma água morna, ruim de beber, que não aquece, que não é boa também, nem tem nenhuma utilidade medicinal e também não é agradável em dias frios. Ou seja, a Laodiceia era uma cidade inútil, era uma igreja em uma cidade que Jesus olhava como inútil. Eles estavam cheios de si, meus irmãos. Os crentes de Laodiceia estavam estagnados. Eles estavam estagnados porque não davam mais frutos espirituais para o reino. O conceito de servir a Deus e servir uns aos outros estava completamente distorcido. A igreja tinha se transformado num agrupamento de pessoas espiritualmente inúteis, que não enxergavam isso. O pior é isso, eles eram cegos.
além de espiritualmente inúteis, improdutivos, infrutíferos, eles não conseguiam ver, eles achavam que eles estavam benzão na fita. Esse era o problema. Por causa daquela estagnação, Jesus está a ponto de quê? De vomitar a igreja. O diagnóstico de Jesus sobre aqueles irmãos, meus queridos, deve ser motivo assim de uma reflexão muito realista sobre os frutos que nós temos dado. Quais frutos que nós temos dado? E mais, refletir sobre a utilidade espiritual dos frutos que nós temos dado. Há uma diferença. Que frutos nós temos dado e se esses frutos têm alguma utilidade espiritual. Porque pode ser só uma aparência. Às vezes você chega no supermercado e vê aquela laranja amarelinha, né? Bonita. Quando você chega e corta, está azeda, não serve para nada, não serve nem para fazer um suco. Então a questão não é dar frutos, além de dar frutos, esse fruto tem utilidade espiritual? Ele serve para alguma coisa? Ou ele só é bonito por fora? Ele é só uma aparência? É isso que a gente tem que refletir. Se nós temos dado fruto, e será que os nossos frutos têm alguma utilidade? Sim, meus irmãos, Laodiceia estava doente, profundamente doente, e infelizmente ela não sentia isso, ela não enxergava a própria enfermidade. Era uma comunidade cega pelo orgulho. Tem que me ajudar aí, meu irmão. Era uma comunidade cega pelo orgulho. Versículo 17, olha o que diz. Obrigado, meu irmão. Acompanha na tua Bíblia, versículo 17. Você diz, veja, ela que diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Aqui novamente o contexto da cidade vai explicar as palavras que Jesus usa aqui, tá? Diferentemente de outras igrejas, das outras igrejas da série, nós já citamos, a igreja de Laodiceia ela não tinha problemas de perseguição, ela não tinha problemas de imoralidade sexual, a gente viu tudo isso nas igrejas passadas, né? Ela não tinha problema de idolatria, pelo menos não ao ponto de Jesus destacar aqui, ele destacou um outro problema mais grave, né? A cidade era bem localizada, era uma rota de estradas importantes ali da Ásia Menor, exatamente por sua localização, ela se tornou um grande centro comercial, era uma cidade próspera, era um centro administrativo ali do Império Romano, era a mais rica, ou pelo menos uma das mais ricas ali da Ásia Menor, caracterizada aí, que se sabe, segundo estudiosos relatam, que era uma cidade muito proeminente economicamente, já falamos, e tinha uma vasta produção de tecidos, tapetes, de lã também, e era conhecida, aí um detalhe, que o texto também vai indicar, por avanços na medicina. Fala-se até que havia uma escola de medicina por ali, então havia médicos com uma certa fartura. E a igreja parecia refletir exatamente esse sentimento da cidade. Ela era uma cópia da cidade, ela era uma influenciada por esse contexto. Então ela se achava também uma cidade, uma igreja rica, próspera, um exemplo de sucesso, um case de sucesso, né? Um case de sucesso, para usar uma palavra mais atual. E o texto vai mostrar claramente Cristo revelando esse auto-engano que havia naquela comunidade. Ele vai dizer, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, hein? Era assim que a igreja se via, uma igreja notória em bens materiais, em autossuficiência, era uma igreja que não precisava de nada além dela mesma. Agora, a diferença entre a realidade dos fatos e a imagem que a comunidade via de si mesma é gritante, não é? É gritante. A visão equivocada era uma igreja rica, não precisava de nada. A realidade, uma igreja que não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, diz aí o texto, versículo 17, né? Olha que contraste, né? A diferença entre você se achar uma coisa e você ser, né? A diferença. O castigo que se pronunciava aí era devido a esse orgulho.
que caracterizava a igreja. Era uma igreja orgulhosa, convicta de que não precisava de nada mais além dela mesma, e isso deixava Cristo enojado. Cristo estava ali a ponto de vomitar aquela igreja. Meus queridos, confiar no próprio esforço ali, naqueles méritos, era a pretensão que tornava os laodicenses pobres espiritualmente. Ter a pretensão de que eles podiam confiar nos próprios méritos, né, nas próprias forças. Apesar deles possuírem dinheiro, eles mostram ali que essa presunção toda fazia deles uma igreja pobre. Apesar de eles terem muitos médicos à disposição, né, eles não conseguiam curar a própria cegueira espiritual, não conseguiam ver. Apesar de estarem ali num grande centro produtor de tecidos e tudo mais, eles estavam nus, eles não conseguiam cobrir a própria nudez. Meus irmãos, no dia que uma igreja achar que o seu alicerce, que a sua base são os bens materiais, que são aquilo que ela conquistou financeiramente, no momento que uma igreja acha que é isso, ela está selando para si um diagnóstico espiritual igual ao de Laodiceia, igualzinho. A única e verdadeira riqueza que a igreja tem, maior riqueza única, o seu tesouro, imperecível, o tesouro que jamais vai ser corroído, que jamais vai acabar, é Jesus Cristo, é o próprio Cristo. Ele, Cristo e o seu Evangelho, que compõem o único e verdadeiro alicerce que mantém a igreja de pé. Cristo. A boa notícia, meus irmãos, é que o mesmo médico que identifica essa pobreza e nudez daquela igreja, ele também olha para ela com misericórdia. Aleluia. E aí ele identifica aquela igreja como digna de compaixão, né? Digna de misericórdia. E é com esse olhar compassivo, misericordioso, que Cristo vai receitar o tratamento. Sim, meus irmãos, há remédio para uma igreja doente. Olha o que diz o versículo 18: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Passou a receita, né? Entre as 7 igrejas da Ásia Menor, Laodiceia é a única que Cristo chama de miserável. E é exatamente por isso que nós vemos uma certa ironia nas palavras de Jesus aqui, quando ele receita o remédio para o tratamento da igreja, né? Ele aconselha aos laodicenses a comprarem dele ouro refinado no fogo, para se tornarem ricos, né? Roupas brancas para cobrirem a nudez, colírio para que possam enxergar. Esse ouro refinado no fogo aqui é uma referência à fé equivocada, né, de uma igreja que cria nos próprios méritos. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, ele diz, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que a fé genuína, aquela fé alicerçada num bom evangelho, numa boa doutrina, ela é mais resistente até e mais preciosa do que um ouro que é refinado no fogo. Então a igreja tinha um problema de fé, a fé estava equivocada. As roupas brancas mencionadas aqui fazem uma alusão às vestes sacerdotais, mas claro, é uma figura das novas vestes conferidas àqueles que são lavados e justificados, limpos pelo sangue de Jesus. Roupas brancas. E esse colírio aqui vai remeter a uma marca da cidade de Laodiceia, que ia ser exatamente um centro de formação de médicos, e provavelmente produzia um colírio que era muito famoso na época, chamado de colírio frígio, que ali é uma região da Frígia, uma região da Ásia que
Laodiceia está situada. Então, alguns estudiosos acreditam que a cidade produzia esse colírio. Então, Jesus está sendo irônico aqui, utilizando mais uma vez esses elementos que caracterizavam a cidade. Onde é que está a ironia? Porque você pensa assim, é a única cidade que Cristo chama de miserável. Como que uma igreja miserável pode pagar por tudo aquilo? Vestes brancas, o ouro refinado no fogo, um colírio que deveria ser caro. É aqui que está a ironia. Porque o remédio que Jesus oferece, na verdade, não vai custar dinheiro algum. Porque não há valor material que possa pagar o preço que foi pago na cruz por ele. Então, essa verdade aqui, inclusive a maneira como ela é dita, ela nos remete àquele texto lá de Isaías 55, depois você vê, Isaías 55, versículo 1, que diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ou seja, o chamado de Jesus aqueles irmãos de Laodiceia também, e aos que são seus, ou seja, aqueles que ouvem, aqueles que reconhecem a voz do Senhor, é como aquele vendedor de uma feira livre, que coloca aquilo como uma certa urgência, que fala alto e claro: venham, venham, vocês não precisam de dinheiro, mas venham e comprem, mas como Isaías 55, a palavra lançada para Laodiceia, também era uma palavra, um chamado somente para aqueles que têm sede, para aqueles que têm fome, para aqueles que conseguiam reconhecer a voz do Senhor para poder atender ao chamado. E ele está oferecendo de graça aquilo ali. Ele está falando: comprem de mim, porque não precisa pagar, porque ele já pagou o preço no Calvário. Aleluia. Quantos aqui conseguem ouvir e reconhecer esse conselho de Cristo? Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aí o tratamento, continuando aqui, da igreja doente de Laodiceia, ela passa por um recurso agora que ele é indispensável, mas é um recurso que muitos não aceitam, porque vai mexer com a vaidade, vai mexer com o orgulho. E quando vaidade e orgulho fala mais alto, esse recurso que é indispensável para o tratamento, ele não entra, ele é amargo, ele às vezes não é nem aceito. E era exatamente aí que estava o cerne da enfermidade de Laodiceia: vaidade e orgulho. Mas Jesus vai deixar muito claro que havia uma necessidade desse recurso entrar no tratamento, um recurso chamado disciplina. E quando a disciplina ela é bíblica, meus irmãos, ela vai funcionar como um santo remédio. Olha o que diz o versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente ou zeloso e arrependa-se. A gente poderia passar dias aqui pregando com base em textos nos quais o Senhor vai corrigir o seu povo com amor, Tem muitos textos. Deus disciplina e corrige aquele que Ele ama, Há outros tantos textos que Deus vai usar provações, lutas, para quê? Para forjar a fé, para preparar os seus eleitos, para desafios maiores ou situações que eles precisam vencer, precisam ser corrigidos. Então, disciplina, provação, muitos textos bíblicos vão falar sobre isso, mas eu vou recorrer a um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Por quê? Porque ele vem num contexto em que Paulo está ensinando sobre a ceia do Senhor, e ensinando exatamente sobre a necessidade de nós examinarmos a nós mesmos, e mais adiante o texto de Apocalipse vai falar, nós veremos Cristo nos chamando para cear com Ele. Então eu achei que esse texto ele é mais coerente para eu destacar aqui, porque senão a gente passaria o sermão inteiro destacando textos em que o Senhor fala de disciplina, de provação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, diz assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo.
Então veja que a disciplina do Senhor sobre a igreja, ela separa a igreja do mundo, né? Ele disciplina para que nós não sejamos condenados como o mundo está condenado. Então essa correção que vem da boca da verdade, né, do amém, aquele que é Cristo, ela é destinada àqueles que ele ama profundamente, e por isso ele não vai deixar que eles se percam, não vai deixar que eles se percam. Imagina, Cristo ama tanto alguém, mas vai deixar que ela se perca? Não. Quando ele concede a salvação, ele não deixa mais que ela se perca, porque ele a ama profundamente. E o que ele faz? Ele disciplina. O que ele faz? Ele prova. O que ele faz? Ele pega pela orelha. O que ele faz? Ele usa o aguilhão. Quantas vezes você vai ouvir como Paulo ouviu de Jesus? Paulo, cabalau. Quantas vezes tu vai ficar lutando contra o aguilhão? O aguilhão é aquela vara que controlava o rebanho e tinha uma ponta afiada na frente. Toda vez que o gado ia para o lado errado, o pastor usava o aguilhão. Doía? Claro que doía, mas a vaca voltava para o caminho. A ovelha, enfim, o rebanho. Então Deus vai usar a disciplina que Ele ama. Aleluia. Era isso que fazia. Então Ele vai fazer o quê? Aconselhar que haja diligência, que haja zelo pelo tratamento espiritual que ele está recomendando aqui. E esse remédio deve vir acompanhado, remédio e disciplina deve vir acompanhado de arrependimento sincero, é o que diz o texto. Meus irmãos, Apocalipse, que é o livro da esperança, que fala sobre o que vai acontecer nos últimos dias, fala também sobre o destino da igreja, ele vai trazer o alento de que a disciplina do Senhor é uma prova do seu amor, é uma prova da sua misericórdia, porque é isso que nos diferencia do mundo que está condenado. Aleluia. As Escrituras o tempo inteiro convidam os cristãos a tirarem a trave dos olhos, a lavarem os olhos com colírio anti-cegueira que Cristo está oferecendo de graça, bem como ensina a igreja a enxergar as dificuldades, as provações, como meios pelos quais o Senhor está disciplinando, está ensinando, está levando a igreja à correção e também a maturarem a sua fé, a crescerem, a se fortalecerem. Apocalipse é tudo isso. Aleluia. E aí nesse resgate, meus irmãos, espiritual pelo qual os laodicenses precisam passar, aparece um ponto que é crucial aqui nessa história mesmo, e que comprova o nível de pobreza, o nível de vazio em que a comunidade se encontrava. Meus irmãos, sem comunhão, aí foi de novo aqui, sem comunhão com Cristo não há cura. Olha o que diz o versículo 20. Sem comunhão com Cristo não há cura, meus irmãos. O versículo 20 é muito claro, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu já começo aqui desmistificando uma interpretação equivocada, muito comum também, sobre esse versículo, tá? O contexto da carta que a gente olha aqui mostra que não se trata de um convite à conversão, tá? Meus irmãos, converta-se, abre a porta, está batendo na porta do teu coração para você abrir a porta, entrar, converta-se. Não se trata disso, não é um convite à conversão esse texto. É muito claro o texto, é só a gente olhar toda a situação, né? O chamado aqui é para que os laodicenses busquem uma renovação pessoal de um relacionamento que eles já tinham com Cristo, mas tinham perdido. O versículo 19 vai deixar mais claro isso ainda. O Senhor está disciplinando aqueles que Ele ama, não é isso? O versículo que vem depois, a gente não pode esquecer o que vem depois. O que vem antes, muito menos o que vem depois. Então, isolar o versículo, aí leva-se ao equívoco de usar esse versículo em situações que não devem ser usados, tá? Então, o convite aqui não é para conversão, o convite é para renovar um relacionamento que eles já tinham perdido, que eles já tinham com Cristo. Versículo 19 diz, ele está falando com pessoas que ele ama profundamente, está disciplinando. Por quê? Porque ele está separando essas pessoas de um mundo que vai ser condenado. Há um simbolismo muito forte nesse versículo, quando ele menciona a ceia, né?
Porque estar à mesa, meus irmãos, com alguém, para um judeu, era algo muito importante, refletia uma intimidade, uma amizade. Aquela comunhão ali, à mesa de um judeu, era o mesmo que mostrar que existia naquela situação um relacionamento de amizade entre o anfitrião, entre o convidado. Era isso que acontecia. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está convidando aqui, o convite é ele, está na porta, mas o convite é feito por ele mesmo. Os cristãos, convidam os cristãos que abrirem a porta individualmente a participar com ele do banquete messiânico. A gente vai entender melhor. Então, o recado aqui é para as ovelhas que estão em Laodiceia. Jesus, na verdade, aqui vai distinguir quem é ovelha e quem não é. Ele vai cear com todos? Não. Ele vai cear com aqueles que abriram a porta para ele. É o momento aí de diferenciar. João, que é o autor de Apocalipse, mais uma vez a gente relembra, ele vai lançar uma luz sobre esse texto, quando ele vai usar a metáfora da porta, que está lá no seu evangelho, João capítulo 10, versículo 2, 3 e 4. Olha o que ele diz. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então veja que o pastor é aquele que entra pela porta quando ela é aberta, mas somente as suas ovelhas vão reconhecer a sua voz. E mais adiante nesse capítulo 10, depois você lê em casa, vai falar que outras ovelhas vão se juntar a esse rebanho, simbolizando aí uma união de judeus com gentios, que formam aí uma só igreja, um só rebanho, mas todas elas, Jesus chama pelo nome, todas elas reconhecem a voz do pastor. Já em João, no versículo 7 aí do capítulo 10 de João, a gente vê que aquele que entra pela porta, aí ele muda um pouco aqui o sentido, ele é também a porta, só que agora a porta que conduz as ovelhas ao lugar seguro, à salvação eterna. João capítulo 10, versículo 7 vai dizer: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E só para a gente acrescentar um dado, alguns estudiosos veem também nesse versículo 20 de Apocalipse, que está aí, uma referência, isso é poético, uma referência às palavras da esposa, lá no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Eu vou ler, mas você pode anotar para conferir depois. Cantares, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta. E aí segue o texto, Então, acredita-se que também há uma referência a essas palavras da esposa para o noivo que está chegando, o amado que está chegando, está batendo a porta. Meus queridos, para uma igreja deve ser desesperadora a informação de que Jesus não está dentro, que Jesus está fora, batendo, Deve ser desesperadora essa notícia. E a gente deve considerar, quando a gente pensa nisso, faz essa imagem mental, a urgência contida nas palavras de Jesus aqui. A urgência. Laodiceia estava vaidosa e cheia de si, mas estava vazia de Cristo, porque ele estava do lado de fora, batendo, Mas ele estava lá. Aleluia. Ele estava lá e ele estava batendo. Ele estava chamando a sua igreja ao arrependimento. Ele estava chamando a sua igreja a ceiar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse bater da porta, ele deve soar assim como um despertador para uma igreja que está dormindo, uma igreja que está adormecida, que perdeu a capacidade de perceber a presença de Jesus, já nem sabe se ele está aqui ou não está. Quando de repente ouve, ele está lá fora batendo, Então deve soar como esse despertador espiritual para uma igreja que está dormindo, que está estagnada. Aleluia.
E louvemos ao Senhor, porque a notícia aqui ela é alentadora, porque Jesus, mesmo desprezado por nós, ele volta para ceiar com aqueles que reconhecem a sua voz. Aleluia. Sem comunhão com Cristo não há cura, meus irmãos. Não há cura. E aí, caminhando para o fim do texto, seguindo o padrão das cartas, né? As 7 igrejas, as palavras enviadas à igreja de Laodiceia, elas encerram-se com uma promessa, um prêmio aos que atendem ao chamado. Versículos 21 e 22 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ixi, saiu tudo ali. Ouça. Acho que eu não botei o 22, deve ser isso. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 22. Meus irmãos, é consolador aqui a certeza de que a condição espiritual repugnante, lembra do título da mensagem? Uma igreja bonita por fora, repugnante por dentro. Então, mesmo aquela condição espiritual enojante, repugnante dos laodicenses, não apagou o amor de Cristo para com eles. Aleluia. Mesmo a repugnância do nosso pecado, seja ele qual for, não apaga o amor de Cristo por nós. A exortação dura que a comunidade recebe aqui do Senhor é nada além do que essa expressão de afeto, um sinal de misericórdia, né, meus irmãos? A misericórdia que está apontando para o caminho do conserto, né, o caminho do arrependimento. É isso. E aí esse versículo 21, ele vem com uma imagem que é a participação da igreja no governo divino. Olha, ele oferece como prêmio para aqueles que abrirem a porta, que ouvirem a sua voz, sentar-se com ele no trono, né? Simbolismo de que a igreja arrependida, né, que estava à beira da apostasia, que era o caso ali de Laodiceia, ela vai compartilhar do seu reinado na plenitude do reino de Deus. Aleluia. Ali sim, na plenitude do reino de Deus, ali sim, aquela comunidade cheia de si, soberba, que se achava rica, ali sim, aquela igreja vai desfrutar da honra verdadeira, das riquezas verdadeiras que estão reservadas para os cristãos. Aleluia. Aquele que tem ouvidos, que ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. E aí eu parto para concluir, meus irmãos, com a seguinte pergunta: a igreja ouviu o que o Espírito disse à igreja ao longo dessa série de mensagens? Vocês ouviram? Ao final de cada sermão, cada texto, tinha essa frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos o que foi pregado aqui? Vocês lembram o nome das igrejas? Vocês lembram as características de cada uma delas? Estou perguntando, eu acredito que sim. Estou instigando a memória de você. Se nós ouvimos, será que realmente essa palavra doce, ela caiu num solo fértil? Será que frutos vieram? Será que frutos virão de tudo que nós ouvimos aqui? Lembra daquele desafio que eu fiz lá no primeiro sermão da série, quando nós iniciamos? Lembra? Eu falei assim: imagina Jesus escrevendo uma carta para a igreja local em que nós congregamos. Imagina, qual seria o raio-x de Jesus de nós? Meus queridos, a igreja de Laodiceia, ela é repreendida duramente pelo orgulho e pelo sentimento de autossuficiência que ela tinha. Será que Cristo veria isso em nós?
Olha, dos muitos incômodos que esse texto deve nos causar e me causou, eu vou destacar o senso de urgência mais uma vez. O senso de urgência que a igreja sonolenta costuma muitas vezes negligenciar. Jesus vai voltar, meus irmãos. Lembra disso? Ele vai voltar. E qual é a igreja que ele vai encontrar em nós? O que ele vai encontrar em nós? E aí, para encerrar, eu recorro a uma parábola de Jesus, que está lá em Lucas, anota aí, mas eu vou ler para você, tá? Lucas 12, versículos 35 ao 40, diz assim, Lucas 12, 35 ao 40, estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente, porque não estamos dormindo, estamos atentos. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Versículo 39. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Aleluia. Meus irmãos, não fosse a misericórdia de Deus que trouxe aquele alerta para Laodiceia, a igreja que ele encontraria ali seria um grupo de crentes mornos, seria um grupo de crentes infrutíferos, sem utilidade espiritual. Não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse essa misericórdia, ele encontraria uma igreja cheia de orgulho, cheia de si, porém vazia de Jesus. Uma igreja que não tinha comunhão com ele. Meus irmãos, não fosse a misericórdia de Deus, ele não estaria nos dando tempo para consertar o que precisa ser endireitado em nossas vidas. Não fosse a sua misericórdia, ele não estaria dando tempo para que a gente nos arrependamos dos nossos pecados e nós possamos buscar urgentemente, porque o tempo é urgente, estarmos prontos para o grande encontro com o noivo que se aproxima. Amém, né, meus irmãos? O amém se aproxima, o amém. Que seja breve esse encontro, assim como seja breve também o despertar individual de cada um de nós. Eu não posso fazer por você, nem você fazer por mim, o que Deus quer que a gente faça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra, bendita, maravilhosa, palavra que nos alimenta, nos exorta, nos incomoda, palavra que nos leva a refletir sobre a nossa condição. Olhar para uma igreja cuja condição espiritual era repugnante, Senhor, deve causar em nós temor, tremor, reflexão sincera sobre o nosso estado espiritual. Que tipo de crentes nós somos? Será que somos inúteis? Será que somos mornos ao ponto de causar repugnância ao nosso Senhor? Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos incomoda, a tua palavra nos aponta o caminho da correção, a tua palavra deseja nos mostrar que tu és um Senhor, que quer uma igreja que te agrade, que te agrada
por ser útil, que te agrada porque serve, que te agrada porque não dorme, e sim está vigilante, esperando ansiosamente, preparada a volta do seu noivo. Nos ajuda, Senhor, nesta missão. Que os frutos que nós estejamos produzindo e que vamos produzir, Senhor, daqui para frente, após tudo que nós ouvimos, Senhor, sejam frutos verdadeiramente úteis e não apenas frutos de aparência, porque sabemos que eles não servem absolutamente nada, a nada. Nós queremos que os nossos frutos sejam úteis, verdadeiros, que alicercem a nossa caminhada e nos alimentem espiritualmente para a glória e honra do Teu nome. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos, ó Deus, pelos 7 anos da igreja que Tu nos confiastes, ó Deus. Obrigado por cada palavra, Senhor. Obrigado por cada alimento que a Tua palavra nos deu ao longo dessa série de mensagens. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.